Te atualizo também sobre o Palmeiras exigindo punição pesada para o árbitro e para o árbitro de vídeo que anularam um gol de Bruno Fux. Bora te atualizar sobre o Palmeiras sem Abel Ferreira no banco de reservas. O Verdão despenca seu aproveitamento. Para completar, Fabinho, jogador da seleção brasileira de saída do Al Ittihad. Nome interessante, ou não? Falo também sobre bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Giai e Flaco Lopes são os únicos argentinos em atividade no Brasil na lista de pré-convocados da seleção argentina para a Copa. A Argentina enviou a lista com 55 nomes para a FIFA nessa segunda-feira e entre os nomes estavam o do lateral direito e do atacante do Palmeiras, que agora torcem para figurar na relação final. A relação que vai garantir os 26 passaportes carimbados para a Copa nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Notícia legal para torcedores de clubes brasileiros que sonham com um volante de imposição. Fabinho, só 32 anos de idade, jogador que vai disputar a Copa do Mundo como convocado de Carlo Ancelotti, não deve permanecer no Al Ittihad. Nesse fim de semana, depois de mais de um jogo do time dele, ele foi perguntado sobre o seu futuro e decidiu sair pela tangente, abre aspas para o Fabinho, não sei ainda o que vai acontecer. O futuro agora são os 3 próximos jogos, pois ainda temos uma chance de nos classificar para a Liga dos Campeões da Ásia. E aí perguntaram, mas Fabinho, o que você pensa? Como é que está o seu momento por aqui? Abre aspas para ele, estou muito feliz no Ittihad. São 3 temporadas muito boas. Importante contar que o Fabinho tem contrato com o Ittihad somente até junho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Na janela de janeiro, ele foi alvo de uma proposta do Palmeiras. Fabinho não disse não ao Verdão, mas falou que esperaria por movimentos no futebol europeu. Ele acha que com 32 anos de idade ainda tem chance de voltar para a Europa. Caso contrário, vai pensar em alternativas no próprio futebol saudita, onde ganha 11 milhões de reais por mês. Vou ser mais específico, o salário atual do Fabinho, levando em consideração que o euro perdeu valor, hoje o Fabinho ganha 11 milhões e 600 mil reais por mês. Com a alta do euro, esse valor pode ser ainda superior. Só para completar, registrar também que o Fabinho é titular absoluto por lá, 44 jogos, 3 gols e 3 assistências. Jogador que pode também sofrer com as mudanças no Al Ittihad. O clube saudita está mudando de dono. O Fundo Soberano Saudita tem negociações para vender o Al Ittihad para um outro parceiro. Palmeiras sem Abel Ferreira perdeu muito desempenho. Mas como assim, Nicola? O Abel continua no Palmeiras sim, mas você sabe, ele foi suspenso e perdeu a oportunidade de trabalhar no banco de reservas em 7 partidas do Campeonato Brasileiro. E eu queria trazer os números do Palmeiras com o Abel no banco e do Palmeiras sem o Abel no Brasileirão. Palmeiras que ainda é líder, mas tropeçou de novo, empate 1-1 contra o Remo nesse domingo em Belém do Pará. Por que eu trato como empate? O Remo é um seríssimo candidato ao rebaixamento. O Palmeiras jogou por 20 minutos com um atleta a mais e não conseguiu o gol da vitória, embora exista uma discussão importante em relação ao gol do Bruno Fux e o toque da mão do Flaco Lopes. Bora falar sobre o Palmeiras com Abel Ferreira no banco de reservas nesse Campeonato Brasileiro. São 7 vitórias e um empate em 8 jogos, aproveitamento perto da perfeição. Sem Abel Ferreira foram 7 jogos, com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Até o número de gols marcados, com o Abel no banco e sem o Abel, muda. Com o Abel foram 17 gols feitos, sem o Abel apenas 7 gols. Os jogos de suspensão em que o Abel não pôde atuar. Empate em 0-0 com o Corinthians, quando o Palmeiras teve 2 atletas a mais. Vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense. Vitória por 1-0 contra o Red Bull Bragantino. Empate contra o Santos dentro de casa. Teve também esse empate contra o Remo. Esses são os 5 jogos mais recentes de suspensão. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 jogos mais recentes, ele havia sido expulso em outros 2 jogos e precisou cumprir um total de 7 partidas de suspensão. Só para completar, registrar ainda que Jefité na lateral esquerda definitivamente não vai vingar. O jogador que havia sido comprado por 38 milhões de reais e virou reserva do Arthur, atleta da base, só voltou a atuar porque o Arthur se machucou e na partida contra o Remo foi substituído no decorrer do jogo pelo Kelvin, que é lateral direito, e mesmo na lateral direita não deu certo.
O Palmeiras, que tinha uma vantagem confortável contra o Flamengo de 6 pontos, viu essa vantagem cair para 4. O problema é que o Flamengo tem um jogo a menos contra o Mirassol em casa e se vencer diminui para 1. E em 2 rodadas os times se enfrentam, Palmeiras e Flamengo jogam no Maracanã, risco de perda da liderança do campeonato. A única boa notícia é de que o Abel volta a frequentar o banco de reservas do Brasileiro já na rodada do fim de semana contra o Cruzeiro. E o Palmeiras quer punição ao árbitro da partida e ao árbitro de vídeo no empate 1-1 contra o Remo, você sabe. O Palmeiras tropeçou diante de um dos candidatos ao rebaixamento nesse domingo no Mangueirão. Saiu perdendo, conseguiu o gol do empate e no finalzinho o Bruno Fux virou. Mas o gol foi anulado, atendendo a uma orientação do árbitro de vídeo, o Rafael Trace. O Rafael Klein, que estava em campo, decidiu voltar atrás. Tudo porque, antes da finalização do Bruno Fux, a bola bateu no braço do Flaco Lopes. Lance dos mais polêmicos. Já vi analistas de arbitragem entendendo que o gol deveria ter sido anulado, outros defendendo que o gol foi legal. Uma enorme confusão. De qualquer forma, o Palmeiras vai exigir na CBF punição exemplar, como aquela aplicada a Ramon Abate-Abel, árbitro que em outubro do ano passado não deu um pênalti a favor do São Paulo e ainda não expulsou os jogadores do Palmeiras. A repercussão de São Paulinos e rubro-negros na oportunidade foi tão grande que o árbitro acabou ficando suspenso por 40 dias. E o Palmeiras pretende que esse mesmo expediente seja adotado com Rafael Klein e Rafael Trace. Estou curioso para saber a sua opinião sobre o tema. Como é que você vê o Palmeiras nessa jornada para tentar a punição de 2 árbitros? Como é que você viu o lance? Qual a sua opinião? Use o espaço para comentário e registre o que você pensa, beleza? Nicola, pela regra, o gol do Palmeiras foi legítimo, era para ser 2-1. Vou tentar mandar mensagem para algum especialista de arbitragem para ver o que a gente consegue avançar nesse tema, tá bom? No Flu, o Arias era atacante. No Palmeiras, o burro do Abel quer que ele volte para marcar. Pois é. Eu acho que consigo entender o que acontece com o Arias no Palmeiras. Está jogando muito menos do que jogava no Flu, né? Mas o ponto básico, o Arias, a posição que o Arias mais gosta de jogar é como ponta para o lado direito, com poucas obrigações para marcar, muita construção de jogo, bom no 1 contra 1, enfim. O Palmeiras tem um ponta direita, o Alan. E aí, quem é mais jogador, o Arias ou o Alan? Certamente o Arias. Só que se o Abel tira o Alan para colocar o Arias, o Palmeiras pode estar dando um tiro no pé numa possibilidade de venda importante na metade do ano. A verdade é que o Palmeiras teve uma oferta pelo Alan de 35 milhões de euros e precisava ter vendido. Tinha que ter vendido. Quando não vendeu, o Palmeiras se colocou numa situação extremamente chata, né? O Palmeiras tinha que ter feito o negócio de 35 milhões de euros, até porque imagino que não vai chegar mais nada nesse sentido. O Alan é bom jogador, mas está longe de valer muito mais do que isso. A recomendação da International Board é de que quando uma bola bate acidentalmente num jogador e um outro jogador faz o gol, não é para anular. É isso mesmo? O José Roberto está se referindo ao gol anulado do Bruno Fux. Palmeiras e Remo empatavam em 1-1, finalzinho da partida, cruzamento, e só podia ser dessa maneira que o Palmeiras chegaria ao gol, porque era só na base do cruzamento. O Flaco Lopes toca com a mão na bola, na sequência o Bruno Fux faz o gol. Se o próprio Flaco Lopes tivesse feito o gol, era muito claro que o gol seria anulado. Como outro cara fez gol, há discussão. Eu entendo e concordo com a decisão da arbitragem, porque, cara, o Flaco Lopes se aproveita do toque de mão na bola. Ele não toca na bola, só o braço dele toca na bola, eu também teria anulado, tá? José Borini, qual o árbitro aplicando a lei erroneamente, mostrando desconhecimento? Não constitui erro de direito? Não. Nesse sentido específico, Borini, dessa toque de mão na bola do coisa, não. Erro de direito vai ser confirmado com coisas de aplicação de regra. Por exemplo, está marcado na regra que você precisa que um time dê a saída no primeiro tempo, outro time dê a saída no segundo tempo. Se o mesmo time der a saída nos 2 tempos e logo na saída do segundo tempo for marcado um gol, esse é um erro de direito de aplicação de regra, entendeu? Ali pode, no caso específico do Flaco Lopes, é um erro de interpretação. O cara toca na mão, o jogador toca na mão na bola, o árbitro interpretou de um jeito, mas a realidade é outra, enfim, há um debate. O erro de direito se dá quando a aplicação da regra acontece de forma equivocada. O Palmeiras está liderando o campeonato. Calma, gente, tem muito jogo ainda, escreve o Antônio Leandro. Pois é. Boa noite, Nicola. O Palmeiras hoje continua jogando mal.
com 1 milhão, com um a mais, vai contratar nessa janela ou só interessa reforçar a zaga? Vamos lá. O Palmeiras vai em busca de reforços para metade do ano. Barbosa já está fechado. Essa é uma negociação sacramentada, tá? O que dá para dizer sobre outras contratações? Se o Palmeiras está no mercado. E sobre a falta de futebol do Palmeiras, aí esse é um ponto importante. Eu acho que há muita coisa a melhorar com o atual elenco. O Palmeiras não precisaria de reforços para jogar mais do que vem jogando, né? E é muito louco dizer isso de um time que é líder do Campeonato Brasileiro, com até alguma folga, que agora já não tem mais folga, né? Mas com uma relativa tranquilidade, pelo menos até o início dessa rodada. Não aguentamos mais o Abel. Pois é, cara, eu tenho percebido muito torcedor ao viver de incomodado e irritado com o Abel. Tô tentando viabilizar aqui uma internet um pouco melhor, cara. Enfim, estamos tentando aqui, tá? Se conseguir alguma novidade para você. Mas não tem muito o que fazer em relação ao Abel, né? O Abel fica até o fim da temporada, isso é líquido e certo. Não há como mudar essa situação. Mas o grau de incômodo do torcedor ao viver se justifica diante de tanto investimento. Citar um caso específico da lateral esquerda, né? O Palmeiras gastou bastante dinheiro no Piquerez, esse dinheiro que se justifica. Um baita lateral, se machucou, enfim. Agora está se preparando para voltar para a Copa do Mundo. O Jefté foi contratado para ser o reserva imediato dele. 38 milhões de reais. Cara, o Jefté não consegue jogar. Ele já tinha perdido a posição para o Arthur, que é o menino da base. O Arthur acabou se machucando e o Jefté precisou voltar. E hoje o Palmeiras termina o jogo com o Jefté substituído e com o Kelvin atuando como lateral esquerdo. Kelvin, que é lateral direito, também não tem dado conta do recado na sua posição. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Palmeiras nesta terça-feira, para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, ventilado no dia a dia dos bastidores do maior clube do mundo. Então, desde já, peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado no dia a dia do Palmeiras. A gente encerra nossa edição por aqui neste dia 12. Um grande abraço, até o próximo vídeo.